Fala, meus queridos concurseiros, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 9ª aula da playlist Correios, me aguarde, estou chegando. E o assunto que eu estarei trabalhando com vocês nessa aula são questões de concursos recentes realizados pela banca IBFC sobre função de primeiro grau, beleza? Se você quiser aprofundar um pouco mais neste assunto, eu vou deixar na descrição do vídeo um link sobre função do primeiro grau. Nessa playlist eu trabalho toda a teoria e mais exercícios com vocês, beleza? Uma coisa importante que eu sempre peço aí para vocês, que dê um like aí no nosso vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do tio Carlinhos. Show, galera? Então, como dizia minha querida mamãe, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então a nossa aula nova, tá? Questão 1 aí de 2024. Uma função do primeiro grau é definida como f de x igual a x mais b, tá? Então aqui seria a forma de uma função do primeiro grau. Isso você tem que saber, hein? Sendo a diferente de zero, ou seja, o coeficiente do x tem que ser diferente de zero, e a e b contido dentro do campo dos números reais. Se f de menos 2 é igual a menos 2 e f de 0 é igual a 1, então o valor de f de t menos 1 é, tá? Então o que quer dizer isso? F de menos 2 igual a menos 2. Quer dizer que quando eu substituir o menos 2 para x na função, o resultado tem que ser menos 2. E quando eu substituir o zero, f de 0 igual a 1, então quando eu substituir 0 para x, o resultado tem que ser igual a 1. Para calcular a f de t menos 1, eu tenho que ter a minha função. Ou seja, eu tenho que descobrir os valores dos coeficientes a e b aqui na função, na forma da função, né? Como ela tem a forma f de x igual a x mais b, então vamos lá, através das duas condições dadas, descobrir os valores de a e b, montar a função, depois nós calculamos f de t menos 1. Então, na primeira condição aqui, olha, f de menos 2 igual a menos 2. Eu vou substituir o menos 2 aqui no lugar do x e vou igualar a menos 2. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vai ficar a vezes menos 2 mais b igual a menos 2. Menos 2 vezes a vai ficar menos 2a mais b igual a menos 2. Deixa marcado aqui essa primeira equaçãozinha. Segundo, f de 0 igual a 1. Então, aqui na função, na forma dela, no lugar do x eu coloco 0 e vou igualar a 1. Vai ficar a vezes 0 mais b igual a 1. Tá? A vezes 0 dá 0. Então, sobrou b igual a 1. Já descobrimos o valor do b. Então, agora, na primeira equação, aqui no lugar do b, eu vou colocar o 1 e vou tirar o valor do a, tá? Então, ali vai ficar menos 2a. No lugar do b, eu coloco 1 mais 1 igual a menos 2. O 1 está somando, passa subtraindo à direita da igualdade. Vai ficar menos 2a igual a menos 3. Como o termo que acompanha o a é negativo, multiplicamos por menos 1. Então, vai dar 2a igual a 3, a igual a 3 meios. 2 está multiplicando, passa dividido. Descobertos os valores de a e b, vamos montar a função, então, aqui, ó. No lugar do a, eu vou colocar o 3 meios, e no lugar do b, eu vou colocar o 1. Então, a minha função, ela vai ficar com a seguinte forma: f de x
AX, o A é 3 meios, então 3 meios de x mais 1. Está aqui a nossa função. Agora eu vou calcular a f de t mais 1, menos 1. O que é calcular a f de t menos 1? Na função, no lugar do x, eu vou colocar o t menos 1. Então vai ficar 3 meios que multiplica t menos 1 mais 1. Ok? Distribuímos aqui o 3 meios. Então nós vamos ter 3 meios de t menos 3 meios mais 1. Aqui eu posso agrupar, olha, o menos 3 meios mais 1, tá? Vou fazer uma continha auxiliar aqui. Menos 3 meios mais 1. Tiro o mínimo, né? Que vai dar 2. Aí divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 2 dividido por 2 dá 1 vezes menos 3 dá menos 3. 2 dividido aqui por 1 dá 2, multiplicado por 1 dá 2. Menos 3 mais 2 dá menos 1, então vai dar menos 1 meio. Tá? Então nós vamos ter aqui 3 meios de t menos meio. Como os denominadores são iguais, gente, eu posso deixar tudo sobre o mesmo denominador. Menos 3 meios de t menos meio. Então deixo tudo sobre 2, vai ficar 3t menos 1. Não posso subtrair porque não são termos semelhantes. Está aqui o resultado da f de t menos 1. Tá? Resposta alternativa A de Amora. Então é uma questãozinha, né? Onde nós tivemos que descobrir a nossa função, né? Através das condições dadas para depois fazer o cálculo numérico para t, f de t menos 1. Beleza? Então tá aí, ó. Vamos lá para a questão 2. Bem, questão 2 aí, 2023, tá? O gráfico de uma função de primeiro grau passa pelos pontos. Então tá aqui as coordenadas, ó. O ponto de coordenadas 2 e 3 e o outro ponto de coordenadas 3 e 5. Lembrando que gráfico de função do primeiro grau é reta, tá? Nessas condições, a raiz dessa função é igual a... Vamos lá então, olha. Como é uma função do primeiro grau, ela tem que ter a forma f de x, ou y, né? Igual a x mais b. Para determinar, galera, a raiz da função de primeiro grau é menos o termo b da função dividido pelo termo a. Então, essa é a formulazinha para nós determinarmos a raiz de uma função de primeiro grau. Então, eu tenho que descobrir aqui na função os valores dos coeficientes a e b, tá? Como que eu vou descobrir? Pelos dois pontos por onde essa reta vai passar lá. O que quer dizer este ponto de coordenadas 2 e 3, olha, que é um dos pontos por onde a reta passa? Quer dizer o seguinte, que ao substituir 2 para x, ou seja, a f de 2, o resultado tem que dar 3. X igual a 2, y igual a 3. O que quer dizer o ponto de coordenadas 3 e 5, que é outro ponto por onde a reta vai passar? Quer dizer que a f de 3 é igual a 5, beleza? É parecido com o exemplo anterior, só que aí pede a raiz. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou substituir aqui na função, no lugar do x eu vou colocar o 2 e vou igualar a 3. Depois eu vou colocar o 3, vou igualar a 5. Nós vamos cair num sistema onde vão estar os parâmetros a e b da função, tá? Então, f de 2 igual a 3, no lugar do x eu vou colocar o 2, então vai ficar 2 vezes a mais b, então vai ficar 2a mais b igual a 3.
A outra condição, a f de 3 igual a 5. Então, eu vou substituir o 3 para x. A vezes 3 vai dar 3a. 3a mais b. 3a mais b. E vou igualar a 5. Tá? Então, daqui, com essas duas equações, eu caio num sistema onde eu vou tirar o valor de a e b. Aí eu vou achar a raiz. Vou resolver o sistema pelo método da soma. Se eu for querer somar da forma que estão aqui as equações, não cancela incógnita nenhuma. 2a com 3a dá 5a. B com b vai dar 2b. Eu multiplico aqui a primeira equação por menos 1 e vou somar com a segunda. Tá? Poderia ter multiplicado a segunda por menos 1 também. Menos 2a menos b igual a menos 3. Equação de baixo, 3a mais b igual a 5. Somando, olha, o menos 2a com 3a dá a, menos b mais b cancela o b. Então vai dar a menos 3 com 5 vai dar 2. Descoberto o valor do a, qualquer uma das equações, eu tiro o valor do b. Vou substituir aqui na primeira. 2a, então 2 vezes 2 mais b igual a 3. 2 vezes 2 dá 4. Aí vai estar somando, passo para o outro lado da igualdade, subtraindo 3. Então 3 menos 4 dá menos 1. Então b igual a menos 1, a igual a 2. Agora eu determino a sua raiz. Tá? Menos o termo b, então olha, deixe esse menos fora aqui da igualdade. O termo b, que é menos 1, dividido pelo a, que é 2. Aqui na divisão, menos e menos vai dar mais, então vai dar mais meio, mais 1 sobre 2, ou 0,5. Tá? Resposta alternativa C de Carlinhos. Então, era parecido aí com o exercício 1, tá? Então, só que ele não deu a forma da função de primeiro grau, onde eu tenho que conhecer que ela tem que ter aquela forma. F de x igual a x mais b. Essa é uma das formas da função de primeiro grau, né? E saber que para determinar a raiz da função de primeiro grau é menos o termo b dividido pelo a. Tudo bem? Então, está aí a solução do exercício 2. Vamos lá para a questão 3. A questão 3, a prova de 2023. Na figura a seguir, temos uma reta passando pelo ponto de ordenada y igual a menos 2. Está aqui, ó. E forma com eixo x um ângulo de 45 graus. Então, está aqui, olha, a nossa reta, tá? Ela está cortando o eixo y, que é o eixo das ordenadas, no menos 2. E ela forma um ângulo ômega com o eixo x, medido do eixo para a reta, de 45 graus. Tudo bem? Bem, diante do exposto, determine a equação da reta R. Poxa, mas o que isso tem a ver com função de primeiro grau? Tem tudo a ver, porque se o gráfico é uma reta, tem que ter a forma da função de primeiro grau. Uma das formas da função de primeiro grau, gente, olha aqui, tá? Quando eu conheço o ângulo que a reta vai formar com o eixo x, medido do eixo para a reta, e aonde ela corta o eixo y, tá? Nós temos a chamada forma reduzida da reta, que é esta forma aqui, ó. Y igual a mx mais n, ó, tá? Então, quando que eu vou usar essa forma aí? Quando eu tiver o ângulo que a reta forma com o eixo x e quando eu tiver a ordenada do ponto onde ela corta o eixo y. Este m, tá? Ele é chamado de coeficiente angular da reta.
Já vou falar como que nós vamos descobrir ele. E o n, ele é chamado de coeficiente linear da reta. O que é o m? O coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Então, o m seria a tangente de 45 graus. Aí, lá da trigonometria, tangente de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá? Então, o termo m, quando eu estou com a reta aqui na chamada forma reduzida, tá? Isso aqui é a equação da reta na forma reduzida. O coeficiente do x é o coeficiente angular. Tá? Para calcular ele, eu vou calcular a tangente do ângulo que ela vai formar com o eixo x, medido do eixo para a reta. E o coeficiente linear? O coeficiente linear é o termo b da reta, galera. Tá? É aqui aonde a reta vai cortar o eixo y. E eu tenho aqui, ó, este é o n. É o chamado coeficiente linear. É onde a reta, né, onde o gráfico corta o eixo y. Então, o n eu já tenho. Ó. O meu n será igual a menos 2. Agora, vamos lá, substituir e arrumar a nossa equação. Vai ficar y igual o m, raiz quadrada de 2 sobre 2, e multiplica x, mais o n é o coeficiente linear, que é o menos 2. Tá? Aqui, eu vou multiplicar tudo por 2 e vou igualar a equação a zero. Por que eu vou multiplicar tudo por 2? Para tirar essa fração aqui. Ó. Tá? Se quiser fazer isso. Se não quiser, né? Mas eu vou fazer, tá? Multiplicando tudo por 2 vai me dar 2y igual. Multiplicando raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes x por 2 vai dar 2 raiz quadrada de 2 sobre 2. Então vai ficar raiz quadrada de 2 que multiplica x. E 2 vezes 2 aqui dá 4 menos 4. Observe que as equações estão todas iguais a zero, que é a chamada forma geral. Então vamos igualar aqui a zero, deixando na ordem as letras. Vai ficar raiz quadrada menos raiz quadrada de 2x mais 2y mais 4 mais 4 igual a zero. Está aqui a equação, tá? Nós vamos observar que essa equação não tem nas alternativas. O que eu posso fazer? Eu posso trocar todo o sinal aqui, multiplicando a equação por menos 1, que eu não altero. Então, multiplicando toda ela por menos 1, vai ficar raiz quadrada de 2x menos 2y menos 4 igual a zero, tá? Tá aqui na alternativa B de bom, B de bola. Beleza? Então, aqui o que nós vimos? Como encontrar, né, a equação de uma reta. Toda reta tem a forma de uma função de primeiro grau. Conhecendo o ângulo que essa reta forma com o eixo x, medido o eixo para a reta, e o seu coeficiente linear, que é onde a reta corta o eixo y. Nós tiramos isso através do quê? Da forma reduzida da reta. Tá? Que é a chamada forma reduzida. Beleza? Vamos lá para a nossa última questão aí. A questão 4 foi passado o seguinte, olha. Se f de r em r é uma função definida pela expressão f de x menos 1 igual a 2x mais 3. Gente, observa que eu não tenho a f de x, eu tenho a f de x menos 1 igual a 2x mais 3. Aí pede, então assinale a alternativa que apresenta o valor de f de 3. Eu quero calcular a f de 3. Só que observa que a função dada é a f de x menos 1, não a f de x. Então, não posso jogar o 3 aqui direto no lugar do x.
tá? Por quê? Porque eu tenho a f de x menos 1, não a f de x. Se eu vou substituir, observa, quem que está dentro do parênteses lá na função? X menos 1. E aqui, eu quero calcular a f de 3. Quem que está dentro do parênteses aqui? O 3. Então, x menos 1 igual a 3. Então, para obter a f de 3, o meu x terá que ser igual a 4. X menos 1 igual a 3. Menos 1 está subtraindo, passa somando. Então, o meu x terá que ser igual a 4. Olha lá. Na função, observe que a hora que eu jogar o 4 para x, eu vou ter a f de 3. F de x menos 1, então o meu x tem que ser 4. 4 menos 1 igual a 2. Não é 3 que eu tenho que substituir para x aqui. Teria que ser o 4 para poder obter a f de 3. Cuidado. Então vai ficar 2 vezes 4 mais 3. Dentro do parênteses aqui, 4 menos 1 dá 3. Aí eu tenho a f de 3. Primeiro eu multiplico. 2 vezes 4 dá 8 para depois somar. 8 mais 3. Então a f de 3 será igual a 11. Resposta alternativa B de bom, B de bola. Beleza, galera? Então tá aí, ó. Aqui estou encerrando mais uma aulinha da nossa playlist. Como eu falei para vocês, tá aí na descrição desse vídeo um link sobre função do primeiro grau. Tudo o que você precisar saber sobre função do primeiro grau, toda a teoria e mais exercícios. Quer aprofundar nesse assunto, tá? Assista às aulas dessa playlist. Dúvida em algum dos exercícios resolvidos aqui nessa aula? Deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça, gente, é importante que você dê um like aí no nosso canal para ajudar aqui no crescimento, né? Show, galerinha? Um abraço, então, com carinho do professor Carlinhos. Fui!